Olá, querida pessoa que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Lívia e hoje eu vou falar sobre um conto muito bom que envolve mistério e magia. E o nome desse conto é A Terceira Margem do Rio. A Terceira Margem do Rio, presente no livro Primeiras Histórias e publicado originalmente em 1962, é a obra mais famosa do escritor João Guimarães Rosa, que chamava atenção por usar uma linguagem poética e metafórica. O cara era incrível. Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, no dia 27 de junho de 1908. Em 1930, com 22 anos, se formou na Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais. Posteriormente, ele também se tornou patrono da cadeira número 2 na Academia Brasileira de Letras e tomou posse pouco antes de sua morte. Deixando a tristeza de lado, vamos começar do começo. O conto se inicia com um homem que decide construir uma canoa e partir para o que chamamos de Terceira Margem do Rio, uma região inexplorada, misteriosa e talvez até inexistente. Foi quase um Noé dos anos 90. O personagem principal é um pai de família que abandona tudo e todos para seguir uma espécie de chamado, sem nem explicar seus motivos ou destino. Ele passa os dias e noites na canoa, navegando em um rio que se torna cada vez mais profundo e impenetrável, até que sua presença se torne um mito na região. Ele quase virou uma lenda folclórica. A história é narrada pelo filho do protagonista, que fica confuso e desesperado ao ver seu pai partir sem explicações, e acompanha a história através dos relatos de sua mãe e outros personagens da região. Acredito que o narrador tenha ficado dividido entre a admiração pela coragem e determinação do pai e a tristeza e saudade que sente por sua partida. Mesmo depois de muitos anos, aquele homem não pisou seus pés em terra. Seus próximos tentavam esquecer a ausência que estava inculcada em suas cabeças ou tentavam preenchê-la, como fez a mãe, que mandou vir o tio e o mestre para que tomassem os antigos afazeres do pai. E assim tentavam acostumar-se com aquele vazio que o pai deixou. Ao final do conto, o narrador decide tomar o lugar do pai na canoa. Após muita insistência, o pai o ouviu, ficou de pé e deixou que o filho tomasse seu lugar. No entanto, por medo, o filho correu, fugiu e desesperadamente pôs para fora da canoa. Se a gente for estudar a estrutura de um rio, dá para descobrir que o mesmo só pode ter duas margens, da nascente e a foz. O que nos leva a perguntar por que diabos o conto foi intitulado como a terceira margem do rio, já que um rio não existe uma terceira margem. Bom, para a gente entender o título do conto, primeiramente é necessário que a gente se aprofunde e entenda um pouco mais sobre o protagonista da história. Aquele homem poderia ser quieto, mas nem sempre o quieto é o silencioso. Somente poderia estar em meio a um turbilhão de pensamentos, nos mostrando que o preço por pensar é a insatisfação. Essa insatisfação é um tema recorrente em toda a obra de Guimarães Rosa, que apresenta personagens que buscam constantemente algo que não conseguem encontrar. No conto, o pai do narrador sente-se insatisfeito com a vida que leva e decide partir em busca de algo que nem ele mesmo sabe o que é. A insatisfação é representada de várias formas na história. O pai do narrador é um exemplo claro de alguém que se sente preso e sufocado pelo estilo de vida que leva. E a construção da canoa é uma tentativa de escapar dessa insatisfação. Ao mesmo tempo, o narrador também sente-se insatisfeito com a partida do pai e sua decisão repentina de viver na terceira margem do rio. Ele não consegue entender o que motiva o pai e sofre por não ter respostas. O pai do narrador busca algo que ele mesmo não sabe o que é, mas está determinado a encontrar. Ele segue sua intuição e abandona tudo para seguir em busca do desconhecido. A canoa e o rio representam essa busca, e o final do conto deixa uma sensação de que o pai encontrou o que procurava. A história também apresenta outros personagens que demonstram insatisfação, como a mãe do narrador e o pescador que ajuda o pai a construir a canoa. Eles são afetados pelas escolhas do protagonista e se sentem abandonados e sem respostas. A Terceira Margem do Rio é uma obra que apresenta a insatisfação como tema central, mas que também explora a busca por um sentido, o que é quase que autoexplicativo, já que o protagonista larga tudo o que tinha para viver em um rio. Os personagens são todos afetados pela insatisfação e buscam algo que não conseguem encontrar. O pai do narrador é o exemplo mais claro dessa busca, mas o final do conto deixa uma sensação de que a jornada valeu a pena, mesmo que tenha sido trágica. O cara passou anos e anos de sua vida remando num rio e até hoje ninguém sabe se ele encontrou essa tal terceira margem do rio. Por mais sutil que seja a forma como é abordado o assunto principal, com uma leitura vagarosa e atenciosa, é possível extrair significados e hipóteses para o conto. A obra é um exemplo impressionante do estilo literário de Guimarães Rosa,
que utiliza uma linguagem poética e metafórica para explorar temas universais sobre a condição humana. E para finalizar, se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado e parabéns, você é um guerreiro. Agora eu te convido a ler esse conto comigo e embarcar no que não é só uma aventura, mas uma busca de todas as pessoas insatisfeitas por um sentido. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até mais.